Quantas vezes você ouviu que para ser saudável, para emagrecer ou para controlar sua glicemia, você precisa pausa, cortar o doce, que o açúcar é o seu inimigo número um, o grande vilão da sua dieta? E se eu lhe dissesse que a maior parte das pessoas que vive nesse ciclo de restrição e culpa está, na verdade, piorando o problema? E se eu lhe dissesse que existe um segredo, uma estratégia metabólica profunda para comer o seu doce favorito? Um pedaço de bolo, um chocolate, uma sobremesa em família, sem disparar a sua glicose, sem sabotar a sua saúde e sem acumular gordura? E se eu lhe dissesse que a chave não é a privação, mas sim a inteligência? O problema não é o doce. O problema é o doce comido nu, sozinho, da forma errada. Esta é, talvez, a epidemia silenciosa mais perigosa da vida moderna. A montanha-russa glicêmica. Um inimigo invisível que drena sua energia, inflama seu corpo, nubla sua mente e silenciosamente pavimenta o caminho para a resistência à insulina, para a gordura visceral e para o diabetes tipo 2, mesmo em pessoas que se consideram saudáveis. Eu sou a doutora Camila Rodrigues, especialista em metabolismo e endocrinologia, e por mais de 15 anos eu vi em meu consultório as consequências devastadoras da desinformação. Eu vi homens e mulheres exaustos, frustrados, lutando contra a balança e contra o cansaço crônico, mesmo seguindo à risca os conselhos saudáveis que ouvimos por aí. E eu preciso confessar que o que me fez dedicar minha vida a desvendar esses mistérios metabólicos não foi um gráfico em um livro de medicina. Foi um paciente. Vamos chamá-lo de Ricardo. Ricardo chegou ao meu consultório não obeso, mas visivelmente inflamado, com aquela gordura abdominal rígida. Ele era o retrato do saudável. Comia frango grelhado, salada e tomava um reforçado suco de laranja natural todas as manhãs, em jejum, para ter energia. Ele havia cortado frituras, refrigerantes, mas vivia cansado. Ele me disse com os olhos fundos: Doutora, eu não entendo. Eu me mato na academia. Eu como limpo. Mas meus exames estão piorando. Minha glicemia de jejum deu 110. O médico disse que estou pré-diabético. Como isso é possível se eu nem como doce? O caso de Ricardo me marcou profundamente, porque ele era a prova viva de que o inimigo não era o açúcar óbvio. Era a falta de conhecimento sobre o impacto do açúcar no corpo. Ele estava fazendo tudo certo, mas estava acionando a cascata inflamatória da insulina várias vezes ao dia, sem saber. O que eu vou compartilhar com você hoje é a exata estratégia que mudou o jogo para o Ricardo e para milhares de outros pacientes. Eu chamo isso de a substituição inteligente. E não é trocar açúcar por um adoçante químico ou por um produto fit caro. É uma estratégia metabólica. É sobre entender como o seu corpo processa o açúcar e usar a ciência para controlar esse processo, para achatar a curva glicêmica. Esta é uma promessa de exclusividade. O que você vai aprender aqui hoje é um conhecimento profundo, que vai muito além do superficial coma menos açúcar. É uma informação que raramente é discutida com este nível de detalhe, nem mesmo em muitos consultórios médicos. Nós vamos fazer uma jornada completa. Primeiro, vamos dissecar por que o doce comido errado é tão perigoso. Vamos mergulhar na mecânica exata do pico de glicose. Segundo, vamos expor os erros catastróficos que 99% das pessoas cometem ao tentar comer doce de forma saudável. Erros que, como o Ricardo, você pode estar cometendo agora. E, finalmente, eu vou te entregar o segredo. O método exato, passo a passo, da substituição inteligente para blindar o seu corpo contra o pico de glicose e te devolver o prazer de comer, sem culpa e sem picos de insulina. Para entender a profundidade dessa estratégia, você precisa primeiro entender a jornada de quem está preso na armadilha. Deixe-me contar a história completa do Ricardo. Ele não é um caso isolado, ele é talvez um reflexo de você ou de alguém que você ama. Ricardo tinha 42 anos, era gerente de marketing, casado, pai de 2 filhos. Um homem que sempre se orgulhou de cuidar da saúde. Ele não fumava, bebia apenas socialmente nos fins de semana e tinha uma matrícula ativa na academia, indo 3 a 4 vezes por semana. Sua vida, na superfície, era o ideal da vida moderna. Mas o conflito ascendente começou de forma sutil.
Começou com um cansaço que ele não reconhecia, especificamente uma sonolência quase incontrolável que o atingia por volta das 2 da tarde, logo após o almoço. Ele culpava o trabalho estressante. Depois veio a névoa mental. Ele, que sempre fora ágil em reuniões, começou a sentir dificuldade em encontrar palavras, em manter o foco. O café, que antes era um prazer, tornou-se uma necessidade, passando de 1 para 4 xícaras por dia. Paralelamente, seu corpo mudava. Mesmo mantendo a rotina de exercícios, uma gordura teimosa começou a se acumular em sua cintura. Não era uma gordura mole, era uma gordura dura, visceral. Suas camisas sociais começaram a ficar apertadas. Ele tentou as soluções óbvias. Cortou o jantar, substituindo-o por pausa, um prato de frutas, achando que era a escolha mais leve e saudável. Ele começou a correr mais na esteira, aumentando o cardio, mas o peso e a fadiga só pioravam. Ele entrou em negação. É o estresse, dizia a esposa. É a idade. Ele tentou dietas restritivas, cortou o glúten, cortou a lactose, mas nada parecia funcionar. O clímax veio não com um evento dramático, mas com o silêncio de um laboratório. Um exame de sangue de rotina. Quando ele levou os resultados ao cardiologista, o médico foi direto. Ricardo, sua glicemia de jejum está em 115 mg TDL. Sua hemoglobina glicada está em 6,0%. Seus triglicerídeos estão nas alturas e seu HDL, o colesterol bom, está no chão. O diagnóstico foi um soco no estômago. Resistência à insulina severa e um diagnóstico formal de pré-diabetes. O médico lhe deu a sentença padrão. Você precisa cortar todo o açúcar e todos os carboidratos, arroz, pão, batata, frutas, tudo, e tomar este remédio. Ricardo entrou em pânico. Ele sentiu uma profunda sensação de fracasso. Como ele, um homem saudável, tinha chegado à beira da doença crônica. Sua vida social acabou. Ele olhava para um prato de comida com medo. Um simples pedaço de pão parecia um veneno. Foi nesse estado de medo e confusão que ele me procurou, buscando uma segunda opinião. E foi ali que começamos a desvendar o verdadeiro inimigo. O inimigo do Ricardo e o seu inimigo não é o açúcar em si. É o impacto do açúcar quando consumido da forma errada. O inimigo é o pico glicêmico, a disparada de glicose no sangue. E para entender isso, preciso que você visualize uma analogia que eu uso todos os dias no consultório. A analogia do bombeiro. Pense no seu pâncreas como um quartel de bombeiros altamente eficiente e organizado. Pense na insulina como os bombeiros. Em um dia normal, quando você come uma refeição equilibrada, com fibras, proteínas e gorduras, o açúcar dessa refeição é liberado lentamente no sangue. É como se uma pequena fogueira controlada aparecesse. O quartel de bombeiros, o pâncreas, vê a fumaça e diz: Ok, sem pânico, mandem um caminhão com 2 bombeiros, insulina. Eles chegam, apagam o fogo de forma controlada e a glicose é usada como energia pelas células. Tudo perfeito. Agora, imagine o que acontece quando você faz o que o Ricardo fazia: tomar um copo grande de suco de laranja natural, coado, em jejum, ou quando você, às 4 da tarde, com fome, come uma barra de cereal fit ou um punhado de tâmaras. Isso não é uma fogueira. Isso é um prédio de 20 andares pegando fogo de uma vez. O açúcar nu, sem fibras, sem gordura, sem proteína, é absorvido quase instantaneamente pelo intestino e inunda a corrente sanguínea. O quartel de bombeiros, o pâncreas, entra em pânico total. O alarme dispara e o chefe grita: Emergência! Mandem todos os caminhões, mandem a brigada inteira, agora! Isso é a hiperinsulinemia, um tsunami de insulina liberado de uma só vez. E esse excesso de bombeiros faz 2 coisas terríveis. A primeira consequência imediata, o estoque de gordura. A insulina é o principal hormônio de estoque do corpo. Ela é um hormônio anabólico. Sua missão é tirar o açúcar do sangue o mais rápido possível. Quando há tantos bombeiros, insulina, e tanto fogo, glicose, a insulina começa a gritar ordens. As células musculares já estão cheias. O fígado já está cheio. Rápido, peguem todo esse açúcar extra e guardem. Guardem onde der. E o lugar mais fácil para guardar essa energia excedente
é como gordura. A insulina força a conversão de glicose em triglicerídeos, que são armazenados prioritariamente no fígado, causando esteatose hepática, o fígado gorduroso. E, claro, na gordura visceral, aquela gordura perigosa que se acumula entre os seus órgãos. Esse é o paradoxo do Ricardo. Ele comia pouca gordura, mas seu corpo estava fabricando gordura sem parar, a partir do açúcar saudável, do suco e das frutas isoladas. A segunda consequência, que acontece logo em seguida, é o crash. O que acontece quando você manda bombeiros demais para apagar um incêndio? Eles são tão eficientes, tão numerosos, que não apenas apagam o fogo, mas encharcam o prédio inteiro. A glicose no seu sangue, que estava altíssima, agora despenca. Ela cai para níveis abaixo do normal. Isso se chama hipoglicemia reativa. E o que acontece quando a glicose no sangue despenca? Seu cérebro, o maior consumidor de glicose do corpo, entra em pânico. É exatamente aí que surge aquela sonolência incontrolável do Ricardo pós-almoço. É a sua névoa mental. Seu corpo está literalmente sem combustível. Mas o cérebro não aceita isso. Ele dispara outro alarme, desta vez pedindo socorro. E qual é o pedido de socorro do cérebro? Energia rápida. Açúcar. Você fica irritado, ansioso, sua mão começa a tremer e você sente uma vontade física, incontrolável, de comer mais doce. Você não falhou na sua dieta. Você não é fraco. Você apenas caiu em uma armadilha bioquímica. Você comeu o doce nu, seu pâncreas inundou seu corpo de insulina, sua glicose despencou e seu cérebro agora exige mais açúcar para sobreviver. Isso é a montanha-russa glicêmica. Você está no carrinho, subindo e descendo o dia todo, exausto e refém dos seus próprios hormônios. E essa montanha-russa não afeta apenas seu peso e sua energia. Essa cascata fisiológica tem um impacto sistêmico devastador, que vai se acumulando ao longo dos anos. A nível neurológico, como eu disse, o cérebro odeia essa instabilidade. Os picos e vales de glicose são neurotóxicos. O crash gera a névoa mental e o cansaço. Mas o excesso de insulina crônico também é um fator de inflamação cerebral. Estudos hoje ligam diretamente a resistência à insulina crônica a um risco aumentado de declínio cognitivo e até mesmo de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, que alguns pesquisadores já estão chamando de diabetes tipo 3. Seu cérebro não funciona bem sob esse estresse metabólico. A nível cardiovascular, o estrago é imenso. Aquele excesso de insulina circulando o tempo todo não é benigno. Ele age diretamente na parede das suas artérias, tornando-as mais rígidas. Ele sinaliza para os seus rins reterem sódio, o que aumenta sua pressão arterial. A insulina alta é o principal gatilho para o fígado produzir mais triglicerídeos, aquela gordura que entope artérias, e ao mesmo tempo ela reduz a produção do seu HDL, ou colesterol bom, que é o caminhão de lixo que limpa as artérias. É a tempestade perfeita para a síndrome metabólica. Mesmo que você não esteja comendo gordura saturada, você está criando o risco cardiovascular internamente. E a nível endócrino é o caos. Em mulheres, o excesso crônico de insulina pode superestimular os ovários a produzir mais hormônios masculinos, andrógenos, sendo uma das principais causas da síndrome dos ovários policísticos, ISOP, que leva à irregularidade menstrual, acne e dificuldade para engravidar. Em homens, essa inflamação sistêmica e o acúmulo de gordura visceral, que é um órgão endocrinologicamente ativo, aumentam a conversão de testosterona em estrogênio, diminuindo a libido, a massa muscular e a energia. É um desequilíbrio hormonal completo, iniciado por um simples hábito, comer carboidratos da forma errada. E aqui, precisamos de uma segunda analogia, a do cartão de crédito. Pense nas suas células como lojas e na insulina como o seu cartão de crédito. No início da vida, quando você come um doce, o pâncreas, o banco, libera o cartão, insulina, e a loja, célula, aceita o pagamento, glicose, imediatamente. Mas se você começa a comer doce nu o tempo todo, você está passando o cartão sem parar. O banco pâncreas começa a desconfiar e, para garantir que a loja aceite, ele começa a mandar mais e mais cartões com limites mais altos, hiperinsulinemia. As lojas
Células ficam sobrecarregadas com tantos pagamentos e começam a recusar o cartão. Elas param de ouvir o sinal da insulina. Isso é a resistência à insulina. Agora, você tem um problema duplo. As lojas não recebem o pagamento. Suas células estão famintas por energia, por isso o cansaço. E o dinheiro, glicose, fica acumulado na sua conta corrente, no sangue, causando toxicidade. O banco, pâncreas, em desespero, emite mais e mais cartões, insulina, até que um dia, exausto, ele quebra. Isso é o diabetes tipo 2. O pior de tudo é que, como o Ricardo, muitos de nós, na tentativa de sermos saudáveis, estamos jogando gasolina nesse fogo. Estamos cometendo erros que funcionam como fatores de risco comportamentais, piorando esses picos sem sequer perceber. Vamos analisar exaustivamente os 5 erros mais comuns que eu vejo no consultório. Veja se você se identifica. O primeiro, e talvez o mais trágico, é o erro comum número 1. O lanche saudável isolado. É exatamente o que o Ricardo fazia com seu suco de laranja matinal, ou o que minha paciente, a Marina, fazia. Marina chegava do trabalho às 6 da tarde, faminta, e para não estragar o jantar, ela comia um lanche super saudável. Uma tigela de uvas, ou 2 mangas picadas, ou um pote de tâmaras com pasta de amendoim. Ela achava que estava sendo perfeita. O que ela não entendia é que, para o pâncreas dela, uma tigela de uvas sem semente ou uma manga madura, comidas sozinhas, é uma bomba de açúcar de rápida absorção. A fruta não é a vilã. Ela tem vitaminas e fibras. Mas a fruta moderna foi selecionada geneticamente para ser extremamente doce. E quando comida em grande quantidade e isolada, ela aciona o quartel de bombeiros. As tâmaras, que muitos usam como adoçante natural em receitas fit, são piores. Ainda, são açúcar puro concentrado. Aquele lanchinho da Marina estava causando um pico de insulina tão grande que, 1 hora depois, ela estava com fome de novo, ansiosa e sabotando seu jantar de qualquer maneira. A mitigação aqui não é parar de comer fruta, mas nunca comê-la nua, como veremos na solução. Erro comum. Número 2. O pior momento, o estômago vazio. Este erro é um acelerador metabólico. O pior momento para comer qualquer carboidrato simples, seja um doce ou uma fruta, é quando você está com o estômago vazio. Pense no seu estômago como uma eclusa. Se ele está vazio, a comporta está aberta. O açúcar que você come passa direto para o intestino delgado, onde é absorvido em minutos. É a via expressa para o pico glicêmico, aquele docinho antes do almoço, para abrir o apetite, ou aquele suco verde coado, que removeu todas as fibras logo ao acordar, é a pior estratégia possível. É o prédio pegando fogo, sem nenhum obstáculo no caminho. Aquele suco detox da manhã pode ser a coisa mais inflamatória que você faz no seu dia. O cenário clássico é a pessoa que acorda, toma um café com açúcar ou um suco e só vai comer de verdade horas depois. Ela está iniciando o dia já na montanha-russa, garantindo que terá fome e desejos o resto do dia. A mitigação é simples. Carboidratos simples sempre devem vir depois de outros alimentos, nunca antes. Erro comum. Número 3. O doce fit falso. Esta é a armadilha mais cruel da indústria alimentícia. Você vai ao supermercado e vê uma barrinha de cereal integral, ou um cookie fit, ou um bolo sem glúten e sem lactose. Você lê o rótulo e pensa, maravilha, é saudável. Mas olhe os ingredientes. A maioria dessas barrinhas é uma mistura de farinhas refinadas, mesmo que seja farinha de arroz, que tem um índice glicêmico altíssimo, e uma montanha de açúcares disfarçados. Aprenda os nomes: xarope de agave, melado de cana, açúcar de coco, xarope de milho, frutose, maltodestrina. Para o seu pâncreas, tudo isso é açúcar. O nome é fit, mas o impacto glicêmico é quase o mesmo de um doce comum, às vezes pior, porque você come sem culpa e em maior quantidade. O mesmo vale para o açaí da tigela, que 90% das vezes é vendido misturado com xarope de guaraná, uma bomba de açúcar puro. Você acha que está comendo um superalimento, mas está tomando um sorvete de açúcar. A mitigação é ler os ingredientes, não o marketing da embalagem. Se os primeiros 3 ingredientes forem algum tipo de açúcar ou farinha, fuja. Erro comum.
Número 4. O medo da gordura. Este é um erro que vem de décadas de desinformação. Nos anos 80 e 90, fomos ensinados a temer a gordura. Light, diete, 0% gordura virou sinônimo de saudável. O que a indústria fez? Para dar sabor aos alimentos dos quais tirou a gordura, que dá saciedade e textura, ela adicionou pausa, açúcar e farinha. O exemplo clássico é o iogurte light, 0%, gordura sabor morango. É uma sobremesa, é açúcar puro. A gordura natural dos laticínios, por exemplo, teria ajudado a retardar a digestão do açúcar, a lactose. Ao removê-la, a indústria criou um produto que dispara a glicose. As pessoas evitam o abacate, gordura boa, mas comem pão integral, que vira açúcar, com geleia diet, cheia de adoçante ou frutose. Esse medo da gordura nos levou a uma dieta naturalmente mais alta em carboidratos nus e processados, a receita perfeita para a resistência à insulina. E o erro comum. Número 5. A armadilha do açúcar líquido. Se comer um carboidrato nu é ruim, beber um carboidrato nu é o desastre completo. Isso inclui refrigerantes, chás gelados adoçados, energéticos e, sim, o suco de fruta, mesmo o natural feito em casa. Quando você espreme 5 laranjas para fazer um copo de suco, você está consumindo o açúcar de 5 frutas em 30 segundos, mas deixou para trás a parte mais importante: a fibra, o bagaço. Você cometeria 5 laranjas inteiras de uma vez? Provavelmente não. A fibra é o que torna a fruta um alimento inteligente. Sem ela, o suco é metabolicamente idêntico a um refrigerante. Ele não gera saciedade e causa o pico de insulina mais rápido e violento de todos. Beber suas calorias e seu açúcar é a forma mais rápida de sobrecarregar seu fígado e seu pâncreas. Agora, vamos à parte libertadora. Se o problema é o carboidrato nu, causando um pico de glicose, qual é a solução? É óbvio, nós nunca mais vamos comer um carboidrato nu. O segredo não é tirar o doce, é adicionar algo a ele. O segredo é vestir o seu carboidrato. Essa é a substituição inteligente. É uma mudança de paradigma. Saímos da mentalidade de restrição e culpa e entramos na mentalidade de estratégia e liberdade. O objetivo não é zerar a glicose. O objetivo é achatar a curva. Em vez de uma montanha russa, queremos uma colina suave. Em vez do quartel de bombeiros em pânico, queremos aquele único caminhão eficiente fazendo seu trabalho. Quando você veste o seu doce, você coloca uma roupa nele. Essa roupa serve como um freio metabólico. Ela torna a digestão mais lenta, mais gradual. O bombeiro, pâncreas, não entra em pânico. Ele libera insulina aos poucos, de forma controlada. Seu cérebro recebe energia constante, sem picos e sem vales. Você tem saciedade, você tem energia. E o melhor, você não armazena gordura. Você usou a ciência a seu favor. E existem 3 roupas metabólicas principais que você precisa conhecer e aprender a usar. A primeira roupa, a mais fundamental, é a roupa número 1. As fibras. Eu chamo as fibras de o freio de mão. As fibras, especialmente as solúveis, encontradas na aveia, chia, linhaça, psyllium e no bagaço das frutas, são a ferramenta mais poderosa para achatar a curva. O propósito delas é criar uma barreira física. Como isso funciona na prática? Pense na semente de chia ou linhaça. Quando você as coloca na água, o que acontece? Elas formam um gel. Elas incham, ficam viscosas. É exatamente isso que acontece dentro do seu estômago. Quando você come uma fruta e adiciona uma colher de sopa de farelo de aveia ou sementes de chia trituradas, você está misturando o açúcar da fruta com esse gel. Esse gel viscoso fisicamente aprisiona as moléculas de açúcar. A digestão fica lenta. A liberação dessa glicose no intestino torna-se um gotejamento, não uma inundação. A ciência desse passo é fascinante. Esse gel não só retarda a absorção do açúcar, como também alimenta suas bactérias intestinais boas, que, por sua vez, produzem ácidos graxos de cadeia curta que melhoram sua sensibilidade à insulina. O protocolo é simples. Vai comer uma fruta? Polvilhe aveia, farelo não farinha, chia ou linhaça. Vai fazer um bolo caseiro? Substitua metade da farinha branca por farinha de aveia.
farinha de amêndoas ou adicione psyllium à receita. Os erros a evitar aqui são dois. Primeiro, achar que granola de supermercado é uma boa fonte de fibra. A maioria das granolas é um veículo para açúcar e melado. Leia o rótulo. Segundo, não beber água. A fibra solúvel precisa de água para formar o gel. Se você come muita fibra seca, pode ter o efeito oposto. Hidrate-se! A segunda roupa, que funciona em perfeita sinergia com a primeira, é a roupa número 2, as gorduras boas. Eu chamo a gordura boa de a tartaruga. Se a fibra é o freio de mão, a gordura boa é o que força o carro a andar em primeira marcha. Ela torna a digestão preguiçosa, no bom sentido. O propósito dela é atrasar o esvaziamento gástrico. A execução sensorial é prazerosa, é a sensação aveludada da pasta de amendoim integral, a crocância de um punhado de amêndoas ou castanhas, a riqueza de um pedaço de abacate ou de um bom chocolate amargo. A ciência desse passo é hormonal. A gordura é o macronutriente de digestão mais lenta. Quando a gordura chega ao seu intestino, ela estimula a liberação de um hormônio chamado colecistoquinina, CCK. O CCK envia um sinal direto ao seu estômago que diz: "Ei, calma aí, temos nutrientes densos e calóricos aqui. Vá devagar, não libere tudo de uma vez." O estômago obedece, fechando o piloro, a válvula de saída, e segurando o alimento por mais tempo. O seu doce, que foi comido junto com essa gordura, fica preso no estômago, sendo liberado aos pouquinhos. O protocolo: vai comer aquela banana que é puro açúcar? Adicione uma colher generosa de pasta de amendoim, sem açúcar. Quer um chocolate? Prefira os 70% cacau ou mais, que são ricos na gordura boa da manteiga de cacau, e coma junto com um punhado de castanhas. Quer comer um pão? Passe abacate amassado nele. Os erros a evitar. Primeiro, usar gorduras inflamatórias. Não adianta comer um pão com margarina, que é cheia de gordura transinflamatória. Estamos falando de gorduras naturais, oleaginosas, azeite, abacate, coco. Segundo, exagerar na dose. A gordura é calórica. O objetivo é a estratégia: não comer um pote de pasta de amendoim. Um punhado, cerca de 30 gramas, ou 1 a 2 colheres de sopa são suficientes para o efeito tartaruga. Finalmente, temos a roupa número 3, as proteínas. Esta é a roupa mais inteligente e, na minha opinião, a mais subestimada. Eu a chamo de o sinalizador de saciedade. A proteína faz um trabalho duplo. Ela também retarda o esvaziamento gástrico, como a gordura. Mas mais importante, ela avisa o seu cérebro que a refeição acabou. Ela é o freio e o aviso de chega. A execução sensorial é a da substância. É a cremosidade densa de um iogurte grego natural, é a textura de um whey protein de qualidade, é a satisfação de um ovo cozido. A ciência aqui é hormonal e avançada. A proteína é o macronutriente que mais estimula a liberação de peptídeos de saciedade, como o peptídeo PIP e, crucialmente, o GLP-1. Você já ouviu falar do GLP-1? É o princípio ativo dos novos e famosos medicamentos para diabetes e obesidade. Mas você pode estimular seu próprio GLP-1 naturalmente comendo proteína. O GLP-1 sinaliza ao pâncreas para liberar insulina de forma mais eficiente, retarda o esvaziamento gástrico e, o mais importante, age no hipotálamo, no cérebro, dizendo: "Estamos satisfeitos, pode parar de comer." O protocolo: quer um lanche doce à tarde? A melhor opção é misturar frutas vermelhas, que têm menos açúcar, com um pote de iogurte grego natural integral, sem açúcar. Quer fazer um shake pós-treino? Use whey protein com uma banana pequena e aveia. Você usou as 3 roupas de uma vez. Quer comer aquele pãozinho com geleia? Coma 1 ou 2 ovos cozidos antes de comer o pão. A proteína vai preparar o terreno e diminuir o impacto do pão. O erro a evitar: usar fontes de proteína que vêm disfarçadas de açúcar, como iogurtes, que são sobremesas lácteas, ou barras de proteína, que são, na verdade, barras de chocolate com um pouco de proteína. Leia o rótulo. Agora, vamos montar o ecossistema de apoio e falar das regras de ouro, porque a ordem e o momento em que você veste seu carboidrato são cruciais. A regra de ouro. Número 1 é: a ordem dos fatores importa. Isso é uma das descobertas mais incríveis da ciência metabólica recente.
Estudos mostraram que, se você pegar a mesma refeição, por exemplo, salada, frango e arroz, e apenas mudar a ordem em que come, o impacto glicêmico muda drasticamente. Se você comer o carboidrato, arroz, primeiro, você tem um pico de glicose alto. Mas, se você comer a salada, fibras e o frango, proteína e gordura primeiro, e deixar o arroz para o final da refeição, o pico de glicose pode ser até 40% menor. Por quê? Porque você vestiu seu estômago antes do carboidrato chegar. Você já criou o gel de fibra, já sinalizou o CCK e o GLP-1. O arroz, ao chegar, já encontra o freio de mão e a tartaruga ativados. A regra é, em qualquer refeição principal, comece sempre pela salada. Sempre. Isso nos leva à regra de ouro número 2. O melhor momento para o doce. Juntando tudo o que aprendemos, qual é o melhor momento para comer aquele pedaço de bolo de chocolate? Pausa. Como sobremesa. Nunca como um lanche isolado, nunca de estômago vazio. O pior que você pode fazer é comer o bolo às 4 da tarde com fome. O melhor que você pode fazer é comê-lo logo após uma refeição principal completa, que já teve sua salada, fibra, sua carne, frango ou peixe, proteína, e seu azeite ou abacate, gordura. O seu doce vai pegar carona nessa digestão lenta. Ele vai entrar na fila, atrás de todas as roupas que você já comeu. O impacto dele será mínimo, a curva será achatada. E existem duas sinergias de estilo de vida para potencializar tudo isso. A primeira é o movimento. Quer um truque extra, um hack metabólico? Depois de comer essa sobremesa, faça uma caminhada leve de 10 a 15 minutos. Não precisa ser corrida, apenas andar. Por quê? Seus músculos são o maior órgão do seu corpo e eles são como esponjas sedentas por glicose. Ao caminhar, você ativa receptores chamados GLUT4 na superfície das células musculares, que sugam a glicose do sangue para dentro do músculo para ser usada como energia, sem precisar de tanta insulina. Você está ajudando ativamente o trabalho dos bombeiros. A segunda sinergia é a recuperação. Nada disso que eu disse funciona direito se você dorme mal. Uma única noite mal dormida, com 4 ou 5 horas de sono, já te deixa, no dia seguinte, tão resistente à insulina quanto um pré-diabético. O seu cortisol, hormônio do estresse, fica alto. Seus hormônios da fome, grelina, explodem e os da saciedade, leptina, despencam. Você já acorda em desvantagem, inflamado e com um desejo químico por açúcar e gordura. O sono não é negociável. É a base da sua regulação hormonal. Eu sei que agora sua cabeça pode estar cheia de perguntas céticas ou curiosas. Doutora Camila, mas e isso? E aquilo? Vamos passar por um rápido FAQ narrativo das dúvidas que eu mais recebo. Doutora, e o suco de laranja de manhã é tão natural? Como vimos, é o erro 5. É açúcar líquido. Você está bebendo o açúcar de 5 laranjas sem nenhuma fibra. É uma das piores formas de começar o dia. Coma essa laranja inteira com o bagaço. E os adoçantes artificiais? Zero açúcar, zero calorias? São a solução? Cuidado! Embora não tenham glicose, alguns estudos sugerem que o sabor intensamente doce pode enganar o cérebro e o pâncreas, causando uma pequena liberação de insulina, mesmo assim, a fase cefálica. Além disso, muitos adoçantes químicos, como a sucralose ou o aspartame, podem prejudicar sua microbiota intestinal, que é crucial para sua saúde metabólica. Use com extrema moderação. Prefira pequenas quantidades de estévia ou eritritol, se necessário. Mas açúcar de coco, mel ou melado não são mais saudáveis. São o erro 3. Eles podem ter um pouco mais de minerais que o açúcar branco refinado, mas para o seu pâncreas, açúcar é açúcar. O impacto glicêmico é quase o mesmo. A molécula é a mesma. Não se iluda achando que está sendo saudável ao adoçar tudo com mel. Doutora Camila, e o chocolate? Qual eu como? O chocolate é um ótimo exemplo da roupa 2. O chocolate 70% cacau ou mais. É fantástico. Ele é rico em gordura boa, manteiga de cacau e polifenóis. E tem pouco açúcar. A própria gordura do cacau ajuda a achatar a curva do pouco açúcar que ele contém. É uma sobremesa perfeita. O problema é o chocolate ao leite, que é basicamente açúcar com um pouco de gordura e quase nada de cacau.
Isso tudo funciona para quem já é diabético tipo 2? Funciona especialmente para você, mas deve ser feito com acompanhamento rigoroso do seu médico. Essas estratégias são a base do gerenciamento da condição. Elas ajudam a controlar os picos, a reduzir a necessidade de medicação e a proteger seu corpo dos danos da glicose alta. É gerenciamento de danos no seu melhor. E o álcool, uma taça de vinho? O álcool é uma questão complexa. Cerveja é pão líquido, tem um impacto glicêmico altíssimo. Drinks doces, caipirinhas com açúcar, coquetéis, são bombas de açúcar. O vinho tinto seco ou destilados puros, como whisky ou gin, sem misturas açucaradas, tem um impacto glicêmico quase nulo. O problema é que o álcool bagunça o seu fígado, que é o órgão central de regulação da glicose. Enquanto o fígado está ocupado metabolizando o álcool, que é uma toxina, ele não consegue regular sua glicemia direito. Use com moderação extrema. Percebeu a mudança? O doce nunca foi o vilão. O seu inimigo era o pico de glicose, a montanha-russa hormonal, causada pela falta de estratégia. O medo da comida, o medo que o Ricardo sentia, vem da falta de conhecimento. A substituição inteligente é simplesmente usar a fisiologia, a ciência do seu próprio corpo a seu favor. É trocar a culpa pela estratégia. Pare de viver uma vida de restrição, de privação, de medo de eventos sociais. Comece a viver uma vida de estratégia. Você não precisa ter medo de um bolo de aniversário ou de uma sobremesa em família. Você só precisa vestir seu carboidrato. Você só precisa comer sua salada primeiro. Você só precisa adicionar uma proteína ou uma gordura boa. Conhecimento metabólico é liberdade. É a ferramenta que te permite ter prazer e saúde na mesma balança. Você não é vítima da sua genética ou dos seus desejos. Você está no controle. A partir de hoje, você tem um mapa. Se essa informação te ajudou, se ela te deu uma sensação de alívio e te fez enxergar a comida de uma forma diferente, por favor, compartilhe este vídeo. Você pode libertar outra pessoa da prisão da culpa e da desinformação metabólica. E claro, se inscreva aqui no canal para mais estratégias profundas como esta, que devolvem o controle da sua saúde para as suas mãos. Eu sou a doutora Camila Rodrigues e eu acredito que, com o conhecimento certo, você pode transformar sua saúde.